Na verdade, nós vamos nos ater a um só. Amém. Lamentações, capítulo 2, versos 13 e 14. Se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, compartilhe a leitura junto com esta pessoa. Diz assim a palavra de Deus: que posso dizer a seu favor? Com que posso compará-la, ó cidade de Jerusalém? Com que posso assemelhá-la a fim de trazer-lhe consolo, ó Virgem, ó cidade de Sião? Sua ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem pode curá-la? As visões dos seus profetas eram falsas, inúteis. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Agora recorremos a ti para que o Senhor seja gracioso para conosco, nos dando sabedoria, entendimento, discernimento para aprendermos, para podermos, Senhor, amadurecer na fé e distinguir a cada dia os perigos dessa caminhada, dessa jornada, e não nos perdermos durante esse trajeto rumo aos céus. Fica conosco, fala aos nossos corações, usa-me, Deus, me coloca em tuas mãos como um vaso teu, Senhor, para que juntos aqui, como um só corpo, uma igreja, sejamos por ti abençoados. Fala conosco, Espírito Santo, tenha liberdade entre nós e a nossa oração, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar. Dá mais retorno, por favor. Obrigado, Samuel. A gente sabe que Jeremias foi um profeta do caos, profeta que teve a incumbência dada por Deus de anunciar a destruição da nação de Judá, da cidade de Jerusalém, algo muito pesado, muito doloroso de ser feito. Um profeta, geralmente todos querem que traga boas notícias, que traga boas novas, coisas alegres, felizes, mas nem sempre é assim. Muitas vezes Deus dá essa incumbência, e ao longo desses 23 anos de ministério pastoral, muitas das vezes eu tive que falar palavras duras, palavras não agradáveis, palavras que algumas pessoas não gostam de ouvir, que também eu não gostaria de ter que falar, mas são necessárias. Nós precisamos ser confrontados. E aqui Jeremias, né, Deus através do profeta Jeremias, no versículo 14, começa a dizer que as visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. Então, um dos motivos principais era que Jerusalém estava caindo, a nação de Judá estava sendo derrotada justamente pela falta de vozes que se levantassem para pregar a palavra de Deus, para falar a verdade. E nos dias de hoje não é diferente, irmão. O tempo passa, por isso a palavra de Deus ela se aplica a todas as épocas, a todas as situações, a todos os tempos, porque a gente vê a mesma situação. Hoje também há muito engano dentro da igreja de Jesus. Essa é uma realidade. Jesus deixou claro, ó, vocês vão ter falsos profetas, vocês terão entre vocês mercenários, vocês vão ter aqueles que não estão ali a serviço de Deus. Usam Deus, mas não estão a serviço dele. Tem outros propósitos. Então, hoje também, nós temos que saber identificar o engano que está dentro da igreja. Nós temos que perceber quem são esses profetas que, como aqui Deus estava falando à sua nação, trazem visões, ideias, trazem algo para a igreja, mas que na verdade são visões de mundo distorcidas em relação à palavra de Deus. E como a gente tem visto isso no meio evangélico, no meio cristão,
A gente vê ideias que você vê, meu Deus, de onde essa pessoa tirou isso? De onde inventaram essa coisa? E é cada aberração em cima de aberração, né? E as pessoas vão seguindo aquilo. E é perigoso, irmãos, porque nós corremos risco como igreja no Brasil. A igreja no Brasil está correndo um sério risco, justamente porque, assim como Judá tem se afastado do caminho do Senhor e tem dado ouvidos a essas vozes, têm sido enganadas com visões distorcidas, ao invés de se apegarem à palavra de Deus, saem completamente do contexto, saem completamente do todo da palavra para trazer uma visão e todo mundo fala, que coisa linda, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Pega apenas um texto, um versículo, isola ele da Bíblia e dali sai um monte de coisa que é falsa, é inútil. Colocam alvos, missões, opiniões falsos. Coisas que não têm realmente a verdade da palavra de Deus, mas tem por trás, muitas das vezes, intenções escusas. Como eu falei hoje pela manhã, é triste ver o atual presidente da República cercado, às vezes, de pastores, mas que, na verdade, são incapazes de chegar para ele e falar, o senhor é um idólatra. O senhor se curva perante uma estátua. O senhor consagrou a faixa presidencial a uma imagem. Porque as suas intenções são quais? Poder, ganância, influência política, estarem visíveis aos olhos da mídia para falar aquele pastor fulano de tal está lá. E não será diferente com o novo governo. Se curvarão também, como se curvaram no passado, porque querem poder. Não querem a verdade. Para isso colocam tantas coisas, tantas opiniões, alvos a serem seguidos pela igreja, mas que têm intenções que não são bem-vindas por trás, escondidas. Visões, como aqui Deus fala, inúteis, não servem para nada. Coisa que a gente vê hoje na igreja, fala, meu Deus, para que serve isso? Para que uma igreja pintada de preto? Para que uma igreja com jogos de luzes, um som extremamente alto, uma gritaria, pessoas pulando, suadas? Fala, qual o resultado prático disso? Nenhum. Não tem resultado espiritual nenhum na vida de pessoas. Pessoas entram, pessoas saem. Não traz um benefício espiritual de uma mudança de vida, de uma transformação naquela pessoa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sociedade. Continuam os mesmos, mas debaixo do rótulo, sou evangélico. Estou na igreja. Mas fazendo aquilo que desagrada a Deus, porque estão seguindo uma visão, estão seguindo uma ideia que algum profeta, que algum líder colocou para eles ali, e Deus fala, são visões inúteis, falsas, engano. E nós temos que estar atentos, irmãos, e para isso tem que conhecer a Bíblia. Por isso eu tenho incentivado aqui, ano após ano, leia a Bíblia. Porque você conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade, você saberá identificar o que é mentira. É simples. Muitos querem, ensinam o que é a mentira. Não, você tem que ensinar a verdade. Porque quando eu conheço a verdade, opa, isso aí não, hein? Isso é mentira, isso é engano. Você vai saber distinguir aquilo que não é da palavra de Deus. E um dos grandes problemas desse povo foi as visões dos seus profetas eram falsas e inúteis. E o que vemos hoje? A história se repetindo. Nós temos que estar alertas a isso. Fugir desses que usam o nome de Deus, que usam a faixa do nome de Jesus, mas na verdade estão ensinando e trazendo ideias completamente fora da palavra de Deus. Mas o Senhor ainda fala mais. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. Irmãos, é necessário que a igreja
seja conhecida pela pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o centro do culto, tem que ser o momento mais importante da reunião pública dos crentes. Tem que ser anunciada a palavra do Senhor, porque a pregação da palavra aponta o pecado. Se não pregar a palavra, se não apontar o pecado, nós vamos perecer por falta de conhecimento, por ignorância em conhecer a palavra de Deus. E muitos estão caindo, se perdendo, porque não têm ouvido a pregação da palavra de Deus. Eu tenho falado aqui que o cenário é triste, irmão. É triste em ver que às vezes pessoas se reúnem para um culto público e a Bíblia sequer era aberta. A Bíblia sequer é mencionada, não há a exposição, não há pregação da palavra do Senhor. Se reúne, tem muita música, muita apresentação, muito entretenimento. Passam vídeos, fazem tantas coisas, vão todos embora tão felizes. Mas o que foi pregado? O que foi anunciado? Às vezes nada. E é necessário a gente recobrar o centro do Evangelho, é a pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Sem a pregação da palavra, não há arrependimento, que é a única solução para o pecado. Não é frequentar uma igreja apenas, e muitos se enganam com isso, eu estou indo lá na igreja, está tudo certo. Não. Frequência a um culto público, participar de um corpo, é parte da vida cristã. Mas é necessário buscar a solução para o pecado que assola a humanidade, porque se o mundo está do jeito que está, é por causa do pecado. E não há solução para isso, o mundo não vai mudar. Mas vidas podem ser transformadas. De que forma? Pelo arrependimento, pela confissão dos pecados, pela conversão do seu coração. Como é bom ver, às vezes dentro da igreja, pessoas que tinham uma vida completamente destruída, distorcida, e de repente têm um encontro real com Cristo. Não se tornam apenas frequentadores de uma igreja, mas têm encontro real com Cristo e abandonam vícios, um modo de vida incorreto, deixam de ser mentirosos, enganadores, passam a ser pais de família, maridos de uma mulher só, mulheres que passam a se dedicar ao seu lar, à sua família, e aí começa a ver o que aconteceu com essa pessoa, o que houve. O que aconteceu é, ela ouviu a palavra do Senhor, se arrependeu dos seus pecados e hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas tem que pregar a palavra. Eles não expuseram o seu pecado. Um dos erros daquela geração foi que não tinha ninguém para apontar o pecado e falar: isso é incorreto, isso desagrada a Deus. Não expuseram o pecado daquele povo, e o povo continuou na idolatria, na mentira, violência. Basta pegar a Bíblia para ver, irmãos, o caos que era a nação de Israel, a nação de Judá, uma confusão só. Por quê? Porque não havia quem apontasse o pecado para que houvesse arrependimento, uma transformação de vida. A falta de pregação da palavra de Deus leva uma igreja ao cativeiro do pecado. E é um perigo, irmãos. É um perigo. Eles não expuseram o seu pecado para evitar o seu cativeiro. Então, dê graças a Deus quando o seu pastor pregar aqui, apontando o pecado, aquela palavra que te incomoda, fala: puxa vida, que mensagem, ai meu Deus, eu não queria ouvir isso. Mas saiba de uma coisa, é o Espírito Santo dizendo para você: eu não quero que você seja cativo do pecado. É para evitar o seu cativeiro, para evitar que você esteja preso, presa a situações da sua carne, da sua cobiça, da concupiscência que está em nós, para que você não fique preso a isso, a esse mundo, e possa abandonar a fé em Cristo Jesus. Para evitar o seu cativeiro, é necessário pregar a verdade. E louvado seja Deus, nós temos ouvido a verdade nesse lugar, irmãos. Seja por mim, seja por os homens que sobem esse lugar, tem apontado
tem nos levado à reflexão da nossa vida, a nos voltar para o Espírito Santo, pedir perdão dos nossos pecados, nos consertar com Ele, para que a gente não seja cativo, para que o pecado não nos aprisione, para que a gente não tenha uma vida presa por tantas situações, como aquele povo foi ficando tão cativo, que na verdade o cativeiro na Babilônia foi só uma consequência. Mas eles já estavam cativos na alma, eles já estavam cativos nos seus corações, eles já estavam praticando as coisas mais perversas, mais maldosas aos olhos de Deus. E aquele cativeiro foi apenas um desfecho final para falar isso que é a vida de vocês. Por que isso aconteceu? Porque faltou alguém que expusesse a verdade da palavra de Deus, que expusesse o pecado. Cativeiros de sentimentos. Quantas pessoas dentro da igreja estão presas a sentimentos? Deixam os sentimentos, é claro, irmãos, todos nós temos sentimentos. A gente tem dor, a gente tem alegria, a gente fica triste, a gente fica preocupado, tem uma imensidão de sentimentos, de emoções, mas isso não pode aprisionar a nossa vida. E há pessoas cativas, há pessoas presas a sentimentos e não conseguem se desvencilhar disso. Cativeiros do estilo de vida, vivem um modo de vida completamente distante da palavra de Deus, um modo de vida mundano, pagão, seguem as regras, as normas que o mundo estabelece, falam, ó, tem que fazer isso, então eu vou fazer, eu tenho que seguir, e nisso as redes sociais têm uma influência muito forte, porque todo mundo se vê meio que encurralado de ter, ó, tem que fazer o que todo mundo está fazendo ali. Eu tenho que repetir. Esse ano eu vi muita gente colocando em seu status, no seu perfil, bandeirinha da Ucrânia, não sei o quê, mas se sentar com a pessoa para falar o que está acontecendo na Ucrânia, não sabe explicar. Ah, tem guerra lá, tá? Por quê? O que aconteceu? Quem está envolvido nessa guerra? A Rússia, só. Mas, porque todo mundo botou, eu vou botar também, que é legal. Repetem um comportamento sem pensar se aquilo é correto ou não, que está envolvendo. E assim nas suas vidas pessoais, na sua família, vão fazendo a mesma coisa. Crentes que vão vivendo um modo de vida pagão, secular, egoísta, só pensam em si. Só pensam em si mesmos, só querem o seu bem-estar. Quantos estão dentro de igrejas porque só querem saber de resolver os seus problemas? Não querem saber de ajudar os outros. Querem resolver os seus problemas. Querem um emprego novo, quer um carro novo, quer resolver o problema assim, assado, isso e aquilo. Vem com tanta coisa, vem com um pacote. E muitas das vezes, infelizmente, por vermos tantos falsos profetas, acabam tendo que negociar a solução dos seus problemas com valores financeiros. E Deus não negocia as suas bênçãos. Deus abençoa aquele que se volta para Ele. Não é necessário você pagar para isso. Deus tem prazer em abençoar a vida dos seus filhos. Mas estão vivendo um modo de vida tão egoísta, estão presos as suas próprias vontades, que fazem o que for para resolver a sua situação. E é necessário pregar a palavra, é necessário apontar, olha, não é por aí, acorda, desperta, né? Não é por esse o caminho, não. Olha o que a Bíblia diz. É necessário que a gente traga essas situações, que a palavra de Deus seja exposta, que haja pregação da palavra, que seja incômoda, que muitas das vezes a gente saia do culto incomodado, triste, cabisbaixo. Mas que a gente saiba de uma coisa, é melhor eu sair daqui triste, arrasado, do que eu ser cativo do pecado, do que ser um escravo do pecado. Porque se não houver, irmãos, a pregação da palavra, se não houver a exposição ao pecado, não adianta, seremos cativos. As mensagens que eles lhe deram eram falsas e enganosas. Quantas pregações, irmãos, não têm exposto Cristo claramente, a verdade do Evangelho.
como a palavra de Deus tem sido distorcida. Mensagens que às vezes, né, todo mundo fala, que mensagem boa, que mensagem bonita. Eu já algumas vezes ouvi algumas mensagens que pessoas elogiaram, que essa mensagem, essa pregação é uma bênção. Eu ouvi e falei, meu Deus, não tem conteúdo nenhum. Um monte de palavras de autoajuda, palavras de incentivo, de ânimo, de encorajamento. Isso não é a pregação da palavra. Eu não estou aqui para animar você, eu não sou Silvio Santos. Eu tenho Santos no nome, mas não sou Silvio. Silvio é aquele ali. Também não é Santos, é Casarote, né? Então não tem Silvio Santos aqui para animar você. Tem aqui um pastor para pregar o evangelho, a palavra de Deus ao seu coração, para que a sua vida seja liberta do pecado, para que você sirva a Deus com inteireza de coração. E para isso nós temos que conhecer a Bíblia, temos que saber confrontar a palavra de Deus. Por isso tem lá nesse grupo de leitura no Telegram para a gente ler e às vezes também debater. Olha, eu não entendi isso. Olha isso aqui que está falando aqui, peraí, é isso, como é que é, né? Quero esclarecer isso aqui, quero aprender um pouco mais para que a gente possa fortalecer a nossa fé, mas tem que haver a pregação da palavra, uma pregação clara da verdade de Cristo Jesus. Doa a quem doer, doa a quem doer, mas a pregação tem que ser clara, tem que ser a verdade da palavra do Senhor. Pregações sentimentais, enganosas, não pode haver esse tipo de pregação, né? O pastor vai pregar e passa chorando, porque Deus é bom, aí todo mundo se emociona. Eu não estou aqui para provocar suas emoções, para provocar seus sentimentos, para enganar você com sentimentalismo. Não, a palavra de Deus diz que o nosso culto a Deus tem que ser um culto racional. A mente tem que estar trabalhando, você tem que estar aí sentado agora, pensando no que eu estou dizendo, olhando a Bíblia, confrontando, pensando em sua vida, deixando a tua mente trabalhar em cima disso e não se emocionar. Emoção, irmãos. Quantas emoções a gente já teve na vida? E a grande maioria delas a gente nem lembra mais, caiu no esquecimento, ficou para trás, né? Alguns na sexta-feira se emocionaram com a derrota do Brasil, né? Que daqui a uns 2, 3 meses, 1 ano, daqui a 4 anos, tu já nem lembra mais. Quem fala mais do 7-1 da Alemanha? Quando alguém toca no assunto, a gente, foi mesmo, foi chato, né? Acabou. Talvez teve lá um sentimento, talvez você se emocionou, chorou, não chorou e tal. Teve um inglês lá em Londres que apostou, né, no placar, foi o único que apostou 7-1, ganhou uma bolada lá, né? Ele não chorou, não, ele estava feliz da vida, né? Ganhou um maior dinheirão. Mas emoções passam. Você não pode vir a um culto e se emocionar, porque você vai sair por aquela porta e amanhã suas emoções cairão no esquecimento. Mas se você fizer um culto racional ao Senhor, se a palavra de Deus entrar na tua vida, no teu coração, você vai levar isso para dentro da tua casa, vai levar isso para dentro da tua família, para o teu trabalho, para os teus estudos, para a tua vida pessoal, e a tua vida será transformada pelo poder de Deus. Mas tem que expor, não algo para enganar, porque aquelas pregações, as mensagens, os ensinos para aquele povo eram enganosos, eram falsos, eram coisas para entreter, para atrair multidões, como a gente vê hoje. Feito para entretenimento. O culto deixou de ser um culto a Deus, passou a ser uma reunião para entreter pessoas. Eu não vim aqui para ser entretido. Se eu quiser entretenimento, você tem televisão, tem shopping, tem tanta coisa aí para entreter sua vida. Aqui não é lugar de entretenimento, aqui é lugar de ouvir a palavra santa do Deus Santo, vivo e verdadeiro. Amém, igreja? Aqui é lugar da gente ouvir a verdade da palavra do Senhor, não de ter o nosso tempo preenchido para atrair multidões. Vamos fazer uma coisa para atrair multidões, irmãos. Jesus passou 3 anos de ministério. Conseguiu formar e juntar um círculo de 12 homens.
E desses 12, um ainda o traiu. E na hora da sua prisão, da sua crucificação, só tinham lá João. Os outros meteram o pé. Multidões iam atrás de Jesus onde ele ia. Onde ele estava, a Bíblia diz que reunia multidões. E onde estavam essas multidões? Na hora do seu julgamento, na hora da sua crucificação, sumiram. Multidões não querem dizer nada. Muitos se impressionam. Em tal lugar tem lá 5.000, 10.000 e fizeram um monte de gente lá e ficam impressionados com isso. Eu me impressiono quando um de vocês chega para mim e fala: pastor, Deus transformou minha vida nisso. Deus mudou a minha vida naquilo. Olha, isso está mudando em mim. Olha, eu consegui vencer tal barreira. Como eu me alegrei com alguns que esse ano falam: pastor, primeira vez que eu leio a Bíblia, como a minha vida está sendo abençoada. Isso vale muito mais do que multidões. Vale muito mais do que qualquer coisa que possa ser pregada num sentido diferente. Muitas mensagens, às vezes, para tirar proveitos materiais, sociais e até políticos. Que tristeza ver nesse período de eleição a igreja se vendendo, alugando os seus púlpitos para pegar a Bíblia, distorcer, para poder levar o povo, de alguma maneira, a votar em um candidato ou em outro, para poder levar as pessoas a uma vontade ali escondida, velada. Mas não, irmãos, essas pregações não podem ocupar o nosso púlpito, nem nossa reunião pública. O Senhor deixou claro, essas mensagens que eles deram eram falsas e enganosas. Mentira e engano no nome de Deus, ao invés de pregar a verdade. Mas isso não pode ter lugar entre nós. Então quero deixar para o seu coração esse alerta. Como um pastor tem caminhado aqui com você nesses últimos 13 anos, completando 23 anos de ministério, quero dizer a você: se apegue à verdade da palavra de Deus. O que vai sustentar a tua vida é a Bíblia. O que vai trazer transformação no teu lar, na tua família, no teu coração, na tua alma, é a palavra de Deus. Leia ela, medite nela, estude a Bíblia, se agarre a isso. Troque qualquer tempo que você esteja dedicando a qualquer outra coisa. Dedique esse tempo para Deus. Eu garanto a você que a sua vida será radicalmente transformada pelo poder de Deus. Porque a palavra é verdade. E quanto a mim, espere que eu pregue a palavra ao seu coração. E no dia que eu não pregar, cobre isso de mim. Pastor, o senhor não está pregando a Bíblia. O senhor não está falando a verdade, pastor. O senhor não está pregando lá as Escrituras. Porque ela tem que ser o centro do nosso culto. A exposição das Escrituras tem que ser o centro do culto. Tudo mais é inferior. Tudo mais é acessório. O principal nesse encontro nosso é abrirmos a Bíblia, meditar sobre ela. Como agora, ter esse alerta. Judá caiu. Judá sofreu o cativeiro na Babilônia. 70 anos lá. E alguns nem voltaram, continuaram lá e morreram na Babilônia. Vidas destruídas. Por quê? Deus aqui expôs através de Jeremias. Não foi exposta a verdade. Não foi pregada a sã doutrina. Aquele povo não foi alertado sobre caminhos errados que estavam tomando. E suas vidas se desprenderam, se afastaram tanto de Cristo. Se afastaram tanto das Escrituras, que aquele povo ficou cativo do pecado. O povo de Deus. Isso nos sinaliza que se aconteceu com eles, não vai ser diferente com a gente. Não pense que a gente é melhor, e Paulo faz esse alerta, né? Nós que somos os ramos enxertados, não pense que a gente não pode sofrer o mesmo juízo.
Por isso, meu querido, minha querida, se afaste de toda mensagem, de toda visão, de tudo aquilo que não tem a palavra de Deus como essência. A pregação do evangelho de arrependimento. O evangelho de Cristo é arrependimento dos pecados. Não há evangelho diferente. Tudo que se afaste disso não é evangelho. É uma manipulação, é um modo de tentar mostrar alguma coisa. A gente já falou muito disso. Não, a gente tem que falar disso o tempo todo. A Bíblia tem que ser exposta o tempo todo. O pecado tem que ser exposto o tempo todo. Não pode nos cansar. Porque se a gente baixar a guarda, a gente vira cativo do pecado. E a nossa vida estará destruída. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra que alerta o nosso coração. Um alerta para nós que ouvimos, mas um alerta também para nós que pregamos. De que a verdade precisa ser exposta. O evangelho precisa ser pregado, exposto. Mas, Senhor, nos ensina, nos ajuda, para que a gente possa identificar aquilo que é falso, aquilo que é enganoso, aquilo que é inútil, que não tem nenhum simbolismo, não vai produzir nada de bom na nossa vida, que a gente saiba identificar e se afaste de tudo aquilo que seja um laço que nos leve a um cativeiro. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos livrado de laços, de ciladas, que a gente poderia ter caído, que a gente foi seduzido por belas palavras, mas que na verdade eram laços. Nos mantém alertas e vigilantes. Senhor, guarda as tuas ovelhas nesse lugar, Senhor. Como sacerdote nesse lugar, eu te peço, guarda as tuas ovelhas, Senhor. Livra cada um aqui do mal, ó Deus. Que o Senhor esteja cada dia abrindo a verdade em seus corações, Pai. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. E que o povo de Deus diga amém.